Oi, eu sou Luiz Alonso e hoje eu vou falar um pouco sobre como desenhar no Revit. O Revit oferece vários artifícios para você posicionar os elementos e fazer o desenho com a devida precisão que é necessária para a arquitetura. Eu vou criar aqui uma parede para mostrar alguns desses artifícios. Quando você posiciona, vamos supor, uma parede qualquer aqui, a partir do momento que você seleciona ela, o Revit dá algumas dimensões temporárias. São temporárias porque você desclica o elemento e elas desaparecem. Mas o legal é que se você quiser deslocar esse elemento em relação a outro, é só escolher a distância que você quer. Vamos supor que eu quero transformar isso num corredor de 1,20 m. Foi. Ou então eu quero dividir isso igualmente. Eu posso vir aqui, seleciono a parede, venho aqui no menu Modify Walls, Modify, Move. Vou pegar o eixo da parede. Quando eu paro, quando a parede encontra o meio aqui, como o Snap Point que tem no AutoCAD, ele avisa através de um triângulo. E aí eu tenho essa divisão igual desses elementos. E isso para todo tipo de parede, todo tipo de piso, teto, o que você fizer. Vamos supor que eu crie um arco. Aqui agora eu posso alterar o raio do meu arco. E independente do que eu tenho aqui, eu ainda posso continuar trabalhando da mesma forma. Então ele economiza muito tempo, você não precisa ficar mexendo nas outras linhas, você não precisa ficar mudando nada que você precisaria se preocupar dentro do AutoCAD. Você escolhe o seu elemento, a medida que você tem que pôr e acabou. Você não tem que ficar refazendo as linhas, essas coisas. Dentro aqui desse menu tem outras opções bem importantes, bem relevantes para o projeto. Seria o Copy, simplesmente você clica. Você pode clicar para soltar onde você quiser, ou então introduzir uma medida direta, 3 metros. Rotate faz exatamente o que você espera, rotaciona, ele vai dar um aviso que essas paredes não estão mais ligadas, mas eu tenho a minha parede rotacionada. Eu posso alinhar também esses elementos. É bom ficar atento, aqui embaixo sempre aparece alguma opção a mais dessas ferramentas. No caso aqui, eu posso alinhar um elemento ou alinhar múltiplos elementos. Eu vou alinhar um. Está alinhado. Agora se eu quiser alinhar outro elemento, eu tenho que clicar novamente na referência e clicar no que eu quero alinhar. Se eu, por outro caso, quiser vir aqui, clicar em Align e alinhamento múltiplo. Esse Prefer é a preferência da referência que ele vai pegar. Se é o centro das paredes ou a face. O centro das camadas da parede ou a face dessas camadas. Mas isso você também com Tab pode ir alterando. Você pode dar um zoom. Ele não vai deixar. Enfim, mas com o Tab ele alterna entre os elementos que você pode selecionar. Então cliquei na minha referência e vou clicar num dos elementos. Pronto, ele alinhou. E agora ele mantém a referência. Se eu clicar em qualquer outra coisa, vai alinhar junto com ele. Claro que aqui fez uma bagunça, mas eu acho que deu para vocês entenderem o espírito da ferramenta. Offset, clássica do AutoCAD. Você simplesmente insere aqui o offset que você quer dar ao elemento, se você vai copiar esse elemento ou se você vai apagar ele. E o gráfico, essa opção de gráfico aqui, ele é menos preciso. Você simplesmente clica e coloca visualmente o offset que você quer. Ao passo que, se você der um offset numérico, com 2 metros,
É só você colocar o mouse em cima de qualquer elemento e alternar para cima ou para baixo, que ele vai te dar essas opções. Mirror Pickaxes, você vai espelhar um elemento e você vai escolher o eixo que ele vai utilizar para espelhar. Então eu quero que ele utilize esse eixo para espelhar. Ele espelhou a partir desse eixo. Ou então eu posso pegar um elemento, Mirror Draw Axis, e vir aqui e escolher o ponto que eu quero que seja o eixo desse espelhamento que ele vai estar fazendo. Aqui você pode separar elementos com um espaço, que é o com with gap, e aqui é sem espaço. Então eu quero dividir esse elemento. Simplesmente seleciono a ferramenta, venho aqui no elemento que eu quero dividir e clico. Pronto, ele me deu dois elementos, uma parede aqui e outra aqui. Ou eu posso querer que ele já separe essas paredes com um pequeno espaço, que aí depois você vai poder modificar e fazer aberturas, enfim, o que você quiser. Array também funciona bem similar ao AutoCAD. Você escolhe o objeto e escolhe o tipo de array que você quer fazer. O número de elementos, vamos supor, você clica nele e põe para cima. Podia especificar aqui ou aqui, eu vou colocar 10. E pronto, ele fez um array com 10 paredes. Isso também poderia ser um array radial, onde eu defino o centro dele. É só vir aqui, se vocês derem um zoom. Deixa eu mudar a escala. Eu vou selecionar outro elemento, porque esses já fazem parte de um array. Mas, enfim. Agora eu vou fazer um array radial. Quando você chega perto, esse ponto aqui pode ser arrastado para onde você quiser. E aí vai ser a sua referência. Clicou, põe quantos o ângulo que você quer, o número de elementos, e ele cria tudo isso para você de forma automática. Você também pode escalonar certos objetos, não são todos. No caso aqui, muito bem. No caso aqui, você fala a escala que você quer. Você pega a referência total dela e diminui. Aqui no caso não deu certo, porque o mais adequado seria você mudar o tamanho da parede e não dar um scale. Mas isso você poderia usar, por exemplo, para um elemento que você inseriu, como esse videozinho aqui de exemplo mostra. Essas outras opções é o deletar. Aqui o pin é para você travar esse objeto, então agora você não consegue mais alterar ele de forma nenhuma, apenas deletar. Mas se você quiser colocar aqui, por exemplo, você vê que ele nem dá uma medida a mais em relação aos outros elementos, porque ele não pode mudar de lugar. E os outros aqui ainda te dão as mesmas referências. E por fim você pode dar um unpin nesse objeto, ou então clicar nesse pininho. Ele vai dar um unpin também da mesma forma. Essas outras ferramentas aqui dentro do menu Modify são mais específicas e nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Mas quando se trata de desenho de qualquer elemento, seja parede, como a gente viu, ou um floor, você escolhe aqui, tem as mesmas formas de desenhar o pick line para você criar sua linha. Ou posso dar um pick wall e ele vai juntando esses elementos. Ou então eu posso desenhar da forma tradicional.
E esses elementos, apesar de não serem paredes, também dão aquelas mesmas referências. E isso vai acontecer para todo tipo de elemento. Floor, ceiling, roof, tudo que é um objeto que você vai inserir, você vai ter essas linhas de referência. E é importante saber mudar esses pontos de referências aqui, de forma que você consiga conferir a precisão adequada ao seu desenho. Esse é um tutorial simples, mas bem importante para quem está começando. Nos próximos eu vou falar sobre as propriedades isoladas de cada elemento. Obrigado por assistir.